Mais uma partida onde o Goiás vai bem, enfrentando das potências do futebol brasileiro. Na minha avaliação, talvez o segundo melhor elenco, né, do país, atrás somente do Flamengo. Mas que para você vencer esse tipo de jogo, precisa, para um time fraco igual o do Goiás, que tem as suas limitações, primeiramente ele tem que querer mais do que o adversário. No jogo de hoje, pelo menos isso ficou, talvez não mais, mas pelo menos equilibrado. Não foi um time que relaxou, igual, por exemplo, depois de ter feito 2-0 naquele jogo contra o Fluminense. Em segundo lugar, não dá vacilo. Quando você enfrenta um time muito melhor que o seu, só de você equilibrar o jogo, já é de fato um grande trunfo. Aquele primeiro tempo do Goiás, até os 32, 35 minutos, era um primeiro tempo muito corajoso, muito intenso também, tanto na saída de bola, quanto também nesta parte de marcação em cima do adversário. O Goiás conseguindo trocar alguns passes, mesmo que sem ainda chegar com grande qualidade frente ao gol. E tudo tem que, digamos, estar bem alinhado para você sair com 3 pontos diante de um adversário tão qualificado. Com 2 erros individuais, igual foi do Maguinho, tanto no pênalti quanto também no gol do Guilherme Arana, aquela cobertura ali, nem vejo que o Tadeu teve a maior parcela de culpa, né, principalmente para o Maguinho. Momento de pressa que você quer manter a posse de bola a qualquer custo, tendo um 2-0 no placar, já com um jogador a mais, momento onde o Goiás não deveria ter levado o gol. Até consegue descontar com o Dodôzinho, mas que, querendo ou não, por ser um resultado extremamente natural, se fosse na 5ª rodada, na 6ª rodada, seria um jogo onde a gente sairia hoje e falaria, pô, beleza, perdeu, ninguém gosta da derrota, mas com todo o campeonato pela frente, olha, deu um gostinho legal que a gente pode tentar usar em outros jogos, aprontar, sair vitorioso em outras partidas jogando fora de casa. Porém, na hora que se abre a tabela de classificação, os concorrentes também pontuando, apesar que foi uma rodada aceitável nesse quesito do Goiás, né, do secador, e faltando apenas mais 5 rodadas, sabe? Aí por isso que fica com gosto muito mais amargo. Um time que, se tivesse um investimento maior nessa montagem do elenco, ou, por exemplo, a chegada do Armando Evangelista anteriormente, hoje a gente poderia estar falando de um Goiás muito mais tranquilo na tabela de classificação. Vejo que é sim um elenco muito limitado. Acho que a vontade dos jogadores, até mesmo essa forma de armar o time do Armando Evangelista, igual o Jair Ventura fez na temporada passada, ele até, digamos, maqueia o quão é limitado esse elenco alviverde, que vem tentando, aos trancos e barrancos, mantendo-se pelo menos vivo nesta luta pela permanência. Não será fácil, enfim, no vídeo de hoje quero comentar um pouco mais sobre o que foi a partida, o que deu certo, o que deu errado, esta expectativa para as rodadas finais e se tem chance ou não do Goiás escapar. Só antes de começarmos, peço para você conferir o link da Heróibet, casa de apostas esportivas, que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Com a Heróibet você já tem R$25 de graça para começar a apostar nos jogos das eliminatórias. Nesse próximo final de semana, melhor dizendo, na quinta-feira, jogaço, né? Colômbia e Brasil, com a vitória da seleção brasileira fora, excelente cotação, 2,29 a cada real apostado e um empate a 3,8. Teremos também no dia 16 Bolívia e Peru, com a vitória da Bolívia em casa 2,19, Venezuela e Equador com empate a 3,11, Argentina e Uruguai, uma vitória da Argentina em casa 1,57, além de Chile e Paraguai, com a vitória dos chilenos em Santiago a 1,91. Essas e todas as outras cotações, como por exemplo nos jogos ainda que irão acontecer, atrasados, né, na rodada do Brasileirão, igual Cruzeiro e Fortaleza, Cruzeiro e Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino, o jogo do Goiás na próxima rodada contra o Cruzeiro também, você encontra na Heróibet, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Já vai lá, faça o seu cadastro, pega os seus R$25 de bônus, é só chamar no link do Telegram, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição, e ajudando bastante também a divulgação através do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa boa partida do Goiás diante do Atlético Mineiro, o primeiro jogo da história, né, do Goiás na Arena MRV. Todo mundo sabe da qualidade do time do Atlético e também das limitações do Goiás. Eu estou fazendo esse vídeo, digamos, um pouco mais leve, um pouco menos bravo, chateado com a situação, porque aquela pancada, aquela questão de você sair muito bravo do estádio, acho que o torcedor ele teve isso até o jogo contra o Bahia, né? Na hora que você vê outras derrotas, ou até mesmo empates, igual foi diante o Vasco da Gama, empate contra o Cuiabá, onde dava para o Goiás vencer, e a derrota na última rodada contra o Santos, né? Perdeu também para o Red Bull Bragantino. Aí o torcedor basicamente ele joga a toalha e tenta, digamos, até analisar o futebol agora de uma forma mais leve, menos descompromissa,
mais descompromissada, né? Até mesmo visando uma temporada de 2024. É óbvio, os jogadores, pelo menos, eles vêm mantendo a cabeça no lugar, mesmo sabendo da situação muito difícil. Eu totalmente compreendo o torcedor que fala, por exemplo, que jogou a toalha, que não acredita mais. Eu já venho falando isso aqui há um tempão e não acredito na permanência do Goiás, mas que não adianta chutar o balde agora. Esse recado principalmente para os jogadores, né? Porque o torcedor ele já fez a sua parte nesta reta final do Brasil, durante todo o campeonato, né? Apoiando, indo na serrinha, infelizmente só levando pancada. Mas os jogadores mantendo esse espírito de competição, que ainda, querendo ou não, são só 3 pontos atuais na tabela de classificação. Pode ficar até no máximo 40, até 5 pontos, né, de diferença para os outros adversários. Porém, o Goiás ainda tendo confrontos diretos, como diante do Cruzeiro no estádio da Serra. Então, é lutar, né? Acho que já deu, mas que enquanto estiver na parte matemática, os jogadores têm que manter esta postura. E no jogo de hoje, contra o Atlético Mineiro, sem poder contar com o Hugo, que acabou sentindo uma lesão, o Bruno Melo foi para a lateral esquerda. Na minha avaliação, fez sim uma boa partida, até corrobora com algo que eu vinha falando no começo do campeonato ainda, que na minha avaliação o Goiás poderia jogar com um esquema de 3 zagueiros e deixando o Bruno Melo como ala pela esquerda, na questão que o Goiás não tem reserva. Enfim, mas fez sim uma boa partida hoje, tendo que ser improvisado, aparecendo no meio de campo o Willian Oliveira e também o Rafael Gusto, juntamente com o Morelli, um Goiás que jogou sem camisa 10 de fato, né? O Palácio de novo ficando no banco. Não concordo com essa decisão do Armando de maneira alguma, porém o time montado com Alano e Anderson Oliveira acabou sim, digamos, dando resultado na primeira etapa, não tanto na parte ofensiva, mas que no geral o modelo de jogo do Goiás ele até que se encaixou daquela maneira, com o Alano retornando bastante ali no sistema defensivo do Goiás quando estava sem a bola, juntava basicamente os 3 zagueiros, Alter, Sidmar e o Bruno Melo, e o Alano quase com a função como um ala, e deixava o Rafael Guzzo basicamente nesta armação das jogadas, a dar um segundo bote junto com o Matheus Babi, fazendo aquela função semelhante do Guilherme Marques. Aí voltava o Willian Oliveira e o Morelli também na sobra de bola. Acho que foi um time bem desenhado para tentar os contra-ataques, mesmo eles não surgindo, né, com extrema clareza. O Goiás até que tentou, manteve mais a posse de bola nos 11 primeiros minutos, teve um chute do Matheus Babi de fora da área aos 7, também aos 13 minutos o Maguinho perde uma bola no cruzamento, a tentativa do Hulk antes da chegada, foi um momento ali de principal do Atlético Mineiro, a finalização de fora da área já aos 13 minutos, o Goiás com uma boa marcação alta, né, tanto na saída de bola do Atlético, quanto também no seu meio de campo, para tentar evitar aquelas tabelas, onde todo mundo sabe, né, mas ainda assim, mesmo sabendo, é difícil de parar, porque os caras de fato são muito bons de bola, tanto o Hulk quanto também o Paulinho. Então, o Goiás que preenchia muito bem esta região do gramado. Teve um chute fora da área do Hulk aos 21 minutos. O Goiás pecava muito na questão de impedimentos. O Matheus Babi teve alguns assim, o Alano também da mesma forma, e um time que começou a ficar sem conseguir segurar a posse de bola por muito tempo no ataque, né? 3, 4 toques, um escanteio ou algo nesse sentido. Começou aquela pressão maior do Atlético Mineiro. Um bom contra-ataque que o Goiás teve foi aos 27 minutos do Anderson Oliveira. O Morelli acaba sofrendo uma falta na entrada da grande área e acaba cruzando, né? Acho que foi quem? Acho que foi o Bruno Melo que cruza aquela bola, não sei. Na minha avaliação deveria ter chutado no gol. Até uma falta de, digamos, experiência desse time do Goiás, de inteligência, de macete para uma Série A do Brasileirão, aquela catimba, sabe? O Goiás ele não tem isso. Hoje enfrentou um goleiro das categorias de base do Atlético, que é sim um goleiro bom, mas que não só tinha feito um jogo na temporada de 2023 e tá sem ritmo, sem confiança ainda. O Goiás foi chutar a primeira bola no gol aos 46 minutos do primeiro tempo, sabe? Esse tipo de falta você tem que mandar para testar o goleirão, sabe? E olha que hoje ele também, na minha avaliação, falha naquela finalização do João Magno, acaba rebatendo pro meio da pequena área e o Dodôzinho completando. Então o Goiás que, sei lá, em alguns momentos ele fica, não sei se afobado também na partida, às vezes meio desconexo, por exemplo, e até mesmo tentando explorar essa questão do adversário. Hoje o Filipão soube que o principal ponto ali, principalmente com o Bruno Melo, que é sim, um jogador muito bom nessa parte defensiva, o pior jogador de defesa nos últimos jogos do Goiás é sim o Maguinho, né, que não vem sendo aquele mesmo Maguinho
do começo do campeonato, e todo mundo sabe também que tem as suas limitações. É um campeonato brasileiro ok, mas que hoje falhou incrivelmente. Teve um cartão amarelo pro Halter aos 30 minutos, e a partir daí o Goiás ele começa a ficar pressionado, né? O Atlético Mineiro começa a encurralar mais o Goiás, marcar mais alto no sistema defensivo do Goiás. Até mesmo o Matheus Babi, na hora que ele pegava a bola, já tinha sempre um ou dois para não tentar deixar o Goiás ter aquelas espetadas, principalmente com o Anderson Oliveira na ponta direita, e o Goiás foi sofrendo, né? Teve um chute de fora da área do Hulk, outro cruzamento aos 36 e o goleiro Tadeu conseguindo sair de soco. Aos 37, uma outra jogada do Hulk pelo meio, passe para o Paulinho, uma boa defesa do Tadeu, né, saindo ali frente a frente com o Hulk, uma boa defesa aos 37, e aos 38, uma bola que sobra para o Maguinho, em vez dele chutar, sei lá, ir lá para longe, ele acaba rebatendo de novo para o meio de campo. Uma tabela rápida ali novamente com o Hulk, com o Paulinho, o Hulk saindo dentro da grande área, já com o Lucas Alto chegando para fazer a sobra, né, e o Maguinho cometendo um pênalti extremamente desnecessário, infantil, bizarro, né, aquele pênalti do Maguinho, indiscutível. Então, um Goiás que, igual eu falei, é óbvio, entendo, no momento do jogo, não é uma partida fácil, mas que falta uma malícia, sabe, uma esperteza maior, né, nesse quesito. Você está sofrendo demais, Tadeu, tirei a bola de soco, cai no chão, espera um pouquinho, enrola o jogo, consegue uma tabela, um arremesso lateral, enrola mais um pouquinho, sabe? Tenta prender um pouco mais essa bola no meio de campo. Então o Goiás que vinha fazendo um bom jogo nesse quesito de contra-atacar, de tentar jogadas mais rápidas e uma marcação forte pelo meio, algo extremamente natural. Os jogadores foram cansando, o Atlético Mineiro também, que tem um elenco extremamente qualificado, foi conseguindo achar espaço. Mas você já está com 40, quase 40 do primeiro tempo. Enrola um pouquinho, tenta virar o primeiro tempo, uma torcida contra o Atlético Mineiro. Mas não, sabe, muitas vezes os jogadores do Goiás eles não têm essa capacidade, essa inteligência, essa catimba que tem muito no futebol argentino, no Uruguai, pra, sei lá, se o time é muito fraco, você tem que tentar de outras maneiras, né? Acho que o Goiás peca muito nisso. Foi assim contra o Fluminense, foi assim também diante do Red Bull Bragantino na Serrinha. Acaba levando o gol, né, aos 40 minutos. Aos 45 até teve uma finalização do Alano fraca, né? A primeira finalização do Goiás, uma ajeitada do Bruno Melo de cabeça, o Alano pegando ainda, não bateu em cheio na bola. Então o primeiro tempo que foi bom do Goiás nessa parte de marcação, de intensidade, diferentemente dos últimos jogos, né? Faltou definir mais as suas chances quando teve no contra-ataque. Tem que ser um time letal, igual era lá no começo do Brasileirão. Uma chance, um gol, recua todo mundo e segura 1-0, ou até mesmo 0-0, 1-1 no placar. Além disso, um pouco mais de experiência de chutar no gol de longa distância, sabe? Acho que com 2 pontos o Goiás perde muito isso. O Anderson e o Alano, eles não fazem gol em ninguém, sabe? São jogadores extremamente fracos para finalização. Então, acho que falta essa catimba, falta essa experiência, essa malícia para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Em um primeiro tempo que foi sim bom do Goiás, poderia ter saído tranquilamente no mínimo com 0-0 no placar, ou sendo um time um pouco melhor ofensivamente falando, até mesmo com uma bola. Para falar rapidamente sobre o segundo tempo, depois eu volto a falar sobre Armando Evangelista, diretoria, futuro do Goiás e tudo mais, tá bom? Peço para você fazer o cadastro também lá na Heroibet com R$25 de bônus, o link no primeiro comentário fixado. Indo para o segundo tempo, sai o Rafael Guzzo e também o Dodô para a entrada tanto do... sai o Rafael Guzzo, sai o Rafael Guzzo e o Anderson Oliveira para a entrada do Dodô, da mesma forma o Vinícius. Eu não teria tirado o Anderson, acho que ele vinha fazendo sim uma boa partida, e teria tirado o Willian Oliveira, né, e deixaria ali o Palácios Dodô, juntamente com o Rafael Guzzo. Mas enfim, o Guzzo estava cansado também, foi titular nas últimas 3 partidas. Mas o Alano não sai nunca do time, né? Uma coisa assim com o Armando, beleza. Eu sei que o Alano pode fazer a meia esquerda, a ponta esquerda, até mesmo na ponta direita. Hoje, em determinados momentos do jogo, até vinha receber a bola mais próximo dos seus jogadores de defesa, né? Fazendo quase com a função de um camisa 10. Mas no jogo, o Anderson vinha melhor do que o Alano. O Goiás até teve algumas chances. 4 minutos, o Morelli chuta por cima, no escanteio. Uma boa finalização, uma boa tentativa. O Goiás ainda meio que sem conseguir dar sequência nas jogadas. Aos 9 minutos, um lance que mudou completamente a partida, porque parecia que seria de novo um segundo tempo equilibrado, mas com o Atlético Mineiro tendo jogadores desequilibrantes no seu elenco, igual o Paulinho, o Hulk, sei lá, qualquer outro que entrasse ali no segundo tempo também,
um Edenilson, um Patrick, que conseguisse fazer um 2-0, né, com o Goiás já mais exposto. Com a expulsão do Igor, acabou fugindo o segundo nome dele aqui agora, uma expulsão totalmente tola, né? O Matheus Babi de novo, sempre bem atento nessa recuperação de bola, ia chegando frente a frente com o goleiro, puxado, e o cartão vermelho já aos 10 minutos. Acaba o Goiás ainda tendo até um vacilo, achei que o Goiás já ia, digamos, sair do jogo com 2-0 no placar, com o lance do William Oliveira, um erro na saída de bola aos 16 minutos, quase o Hulk acaba marcando um golaço, o Halter indo para trás, sem dar o bote, o Hulk finaliza de fora, quase marca um belo gol. Mas pelo menos o Armando foi inteligente nessa, acabou sacando o William Oliveira e entrando o Palácios. Só já com quase 17 minutos, né, do segundo tempo, acho que é muito pouco para um jogador qualificado neste time do Goiás, igual o Palácios. Aos 18 minutos, outra alteração também, acaba entrando o Dieguinho na vaga do Sidmar, e aí volta a zaga com o Bruno Melo, também o Lucas Halter, lateral direita com o Maguinho, e o Dieguinho fazendo aquela função de ala esquerdo juntamente com o Alan. O Goiás até melhora nessas alterações, né? Teve, por exemplo, a finalização do Alan aos 21 minutos, de fora da área, um lance parecido daqueles que ele tenta, foi assim contra o São Paulo, teve um outro também que ele limpa todo mundo, contra o Vasco, né, acaba saindo ali próximo da área e finaliza no meio do goleiro, é o que o Alan não consegue, né, sabe, são jogadores que não sabem finalizar, nem o Alan, muito menos o Anderson Oliveira, o Alisson, ou algo nesse sentido. E aí um Goiás que poderia tentar aí uma bolinha desviada, fazer 1-1 no placar, acaba levando o gol aos 24 minutos, mais um erro, mais um vacilo do Maguinho juntamente com o Tadeu. O principal é do Maguinho, o Guilherme Arana acaba antecipando, metendo ali o joelho na bola e fazendo o 2-0. Teve outra finalização do Hulk de fora da área, o Morelli também levando um cartão amarelo, uma bobeira, né? O Morelli que estava pendurado, não vai jogar no próximo contra o Cruzeiro, será assim uma grande falta. Saiu o Alano, entrou o João Magno e ficou ali com dois atacantes dentro da grande área, né? Até mesmo o Bruno Melo apareceu ali, fazendo a função de um camisa 9, um bate e rebate na área. O Lucas Halter também nos minutos finais. O Goiás conseguiu criar algumas oportunidades, igual a finalização do Babi meio que sem querer, um bate e rebate aos 37 minutos. O Palácio chute de fora da área aos 39. O outro desvio de cabeça do Matheus Babinho, escanteio aos 40 minutos. Aos 41, chute de fora da área do João Magno, batendo de primeira. A bola cai, né? Pega uma curva, infelizmente sem muita sorte hoje, lá em Belo Horizonte. E aos 43 minutos, o gol do Goiás, né, com o João Magno, uma bela jogada, uma boa arrancada, uma boa finta do João Magno, trazendo para a perna esquerda a finalização, o goleiro Matheus do Atlético Mineiro, inexperiente, igual eu falei, deveria ter testado mais, o goleiro é um atleticano, acabou falhando, rebatendo ali para o meio da área, aos 43 minutos, o Dodô completando, mais uma vez que o Dodô entra, faz um gol e o Goiás perde por 2-1. Foi assim contra o Atlético, foi também contra o Coritiba, mas é um jogador interessante, que possivelmente será comprado para o ano que vem no Goiás. Teve outras finalizações do Verdão, igual o chute do Vinícius de fora da área, aos 45 minutos, o desvio do Halter, acaba batendo no João Magno, né, naquela cabeçada, aos 48 minutos, o goleirão saindo mal, acho que foi o Palácio que desviou aquela bola, e o zagueiro uruguaio Lemos afastando quase que dentro do gol. Então o Goiás não tendo sorte, né? Teve a finalização ainda por último do João Magno aos 52 minutos. Então um Goiás que foi sim corajoso com as alterações do Armando, deu essa sorte do Igor Rabelo ser expulso, né? Que desconfigurou toda a partida e ainda conseguindo se manter vivo. Tanto no campeonato, as rodadas ajudaram, mas também dentro do jogo, né? Infelizmente com muitos jogadores fracos no seu elenco. Quando não é o Maguinho que entrega, é o William Oliveira. Quando não é o William Oliveira, é o Bruno Santos, é o Edu. Enfim, são jogadores extremamente duvidosos para o nível técnico de Série A. Então acho que a derrota hoje muito por conta disso. Já que o Goiás tem um elenco muito limitado, ele precisa que basicamente tudo dê certo em uma noite como essa em Belo Horizonte. É para dizer que muitas coisas deram certo, né? A questão é que com dois erros desses, duas entregadas como essa do Maguinho, dificilmente o Goiás conseguiria algo diferente do que uma derrota na MRV Arena. Em relação à culpa, a responsabilidades, é óbvio que o torcedor, o que ele vê, o que ele tem acesso é o jogo, são os jogadores dentro de campo, as decisões do Armando Evangelista, porém, todo mundo sabe, né, a culpa do rebaixamento do Goiás não são pelos jogadores, já até falei no começo do vídeo, acho que eles até, digamos, mascaram o quão
fraco, quão limitado é esse time do Goiás, muito pela sua disciplina tática, essa entrega, esta raça dentro de campo que ajudou o Goiás a chegar até aqui a 35 pontos, o que na minha avaliação já é um verdadeiro milagre, por tudo, time mal montado no começo do ano, remontado no começo da temporada, a chegada de um técnico na metade do ano também. Então vejo que culpa não é dos jogadores, muito menos do Armando Evangelista. É óbvio que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, mas ninguém foi obrigado, ninguém pediu para ser contratado pelo Goiás, né? Então o principal é sim de fato a diretoria, que apostou demais, né, para essa temporada de 2023. De novo, né, da mesma forma, arriscou um tudo ou nada em uma Série A do Brasileirão ainda mais difícil, ainda mais profissional, mais rica, com clubes como Cruzeiro, Bahia e Vasco, que são SAF, né, que vieram da Série B, e o melhor deles que vieram da Série B justamente o Grêmio, né, nessa atual temporada. Então é uma Série A que elevou o nível técnico, e o Goiás que conseguiu contratar pior do que a temporada passada. Eu não acho que o time do Goiás seja pior do que do ano passado. A questão é que ele conta com jogadores melhores em posições que dificilmente você resolve uma partida, igual por exemplo nos dois volantes, né? Acho que os volantes do Goiás hoje são melhores do que do ano passado, porém no ataque e na defesa fazem muita diferença. O Pedro Raul e a zaga com o Reinaldo, o Caetano e o Tadeu em uma fase melhor, além obviamente do Jair Ventura ter começado o Brasileirão do ano passado. Então a diretoria do Goiás apostou idêntico da temporada passada e ainda sendo pior, né? Ainda fazendo alterações malucas. O próprio Paulo Rogério Pinheiro já reconheceu os erros da montagem do elenco nessa temporada de 2023, onde priorizou a quantidade ao invés da qualidade dos jogadores, e o resultado sendo pago, né, em uma difícil Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que se o Armando tivesse desde o começo do campeonato, igual o Jair pegou no Brasileirão do ano passado, na segunda rodada, acho que o Armando teria sim conseguido tirar o Goiás dessa situação de rebaixamento. Mas como ele chegou na metade do ano, um risco muito alto, até surtiu efeito nas primeiras rodadas, né? Acho que até hoje é um time que ele tem sim uma ideia de jogo, uma saída de bola melhor. O Goiás não fica refém, por exemplo, só de balão para dentro da grande área para conquistar, por exemplo, uma jogada ofensiva. É sim um time organizado, mas que não tem como você fazer milagre com uma qualidade desse elenco e principalmente com a remontagem dele. A contratação de um técnico na metade da temporada são ingredientes quase impossíveis, né? Uma falta de seriedade com o futebol do Goiás, de profissionalismo da diretoria, de quem contrata, inteligência também para um nível tão alto como é a Série A do Campeonato Brasileiro, e não é de hoje. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa partida, de mais uma derrota, o Goiás ficando a 3 pontos atualmente, né, de sair do Z4, essa responsabilidade onde cada um tem também e comete seus erros, é natural, jogadores, treinador, mas o principal da diretoria do Goiás, né, onde tratou o ano de 2023 como só mais um, e o Goiás não precisava disso, sabe? Poderia ter feito um time um pouquinho mais caro, não estou falando para fazer nenhum tipo de loucura financeira, mas ter colocado mais uns 4, 5 milhões de reais nessa montagem do elenco não seria nenhum absurdo, mesmo se o Goiás caísse para a Série B, que poderia acontecer tranquilamente, mesmo contratando jogadores mais caros, não seria um investimento, por exemplo, de rebaixar e quebrar totalmente a estrutura financeira do clube. Não é isso, o Goiás vai acabar sendo rebaixado e tendo pelo menos 20, 30 milhões de reais em caixa, já com as suas dívidas de curto prazo totalmente quitadas. Então, na minha avaliação, poderia ter ousado um pouquinho mais no futebol nesse ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, conferir a live que eu gravei ontem, né, falando um pouco mais sobre cada um dos momentos, cada comentário de vocês torcedores também. Vou deixar essa live na tela final. Você encontra o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e o link da Herói Bet, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 de bônus no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!